Boa tarde, bem-vindos a mais um Núcleo Calls. Aqui nós já falamos sobre diversos assuntos, falamos sobre criptomoedas, falamos sobre renda fixa no exterior, falamos sobre o agronegócio, falamos sobre fundos imobiliários e hoje vamos falar também sobre um tema bastante atual. Eu acredito que nesse cenário de taxa de juros muito baixa, as pessoas passaram não somente a dar mais valor aos seus investimentos, como ao seu patrimônio. E nessa preocupação, passaram a perceber que existem estruturas de proteção e de organização patrimonial que são fundamentais para que interesses sobre um patrimônio que foram constituídos ao longo de uma vida sejam preservados. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui com a gente o Dr. Diogo Loureiro. O Dr. Diogo Loureiro, ele atua nessa área, apesar de jovem, aparentemente jovem, acho que está enganando aí na idade. Ele já atua há quase 2 décadas, né, através da sua banca de advocacia. É um especialista no tema e hoje nós vamos falar sobre holdings. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença conosco no Núcleo Call. Marcelo, eu gostaria de agradecer aí o convite para essa entrevista e vamos bater um bate-papo bacana aí sobre esse importante instrumento de proteção e planejamento sucessório. Combinado. Doutor, bom, eu acho que a primeira pergunta, né, que a gente poderia começar aqui o nosso bate-papo é explicando o que exatamente é uma holding, né? Normalmente, quando as pessoas pensam em holding, eles estão pensando numa empresa mãe que tem outras empresas, mas existem outras facetas. Então, eu queria primeiro, o que é uma holding e quais são os tipos principais de holdings? Perfeito, Marcelo. Uma holding nada mais é do que uma estrutura, né? Uma empresa, um CNPJ, que é constituído aí com uma finalidade específica de participar ou de deter parcelas do capital social ou participações societárias em outras empresas, em outras companhias, né? Nós temos várias espécies e vários níveis aí de holding. Temos as holdings empresariais, as holdings puras, holding mistas, e com mais destaque é o que vem atraindo bastante atenção aí dos investidores, né, pessoas físicas, empreendedores no Brasil todo, são as holdings familiares, né? As holdings familiares, elas são um importante instrumento de proteção e reorganização patrimonial, né, e também de planejamento sucessório, né? Existem várias modalidades de holdings que nós podemos utilizar de acordo com a necessidade e a estrutura de cada investidor. Então, a gente poderia dizer que uma holding é uma estrutura jurídica que tem como objetivo abrigar toda sorte de patrimônio, seria isso? Perfeito. Sob o ponto de vista de um investidor, né, pessoa física, ele, a esposa, né, num núcleo familiar, ele pode ali ter participação em várias empresas, né, ser um empreendedor, ter também um patrimônio acumulado em sua pessoa física, e esse patrimônio ele precisa ser gerido, né, essas operações precisam ser geridas da melhor forma possível, e já se pensando também no futuro, num processo sucessório. Então, a holding familiar, ela vem atender essa demanda de forma bastante eficaz, onde o empresário, o empreendedor, né, ele e a esposa, no caso, pensando no núcleo familiar, ele poderá se utilizar dessa estrutura societária, que nada mais é do que uma empresa, né? Ele monta uma empresa voltada para a administração de bens imóveis próprios, né, ou também para administrar operações societárias. Então, toda sorte de patrimônio que ele tiver, que for economicamente valorável, ele poderá incorporar nessa estrutura, seja numa estrutura apenas ou em várias estruturas, a depender da demanda e da sofisticação que o planejamento vier a demandar, e com isso, startar uma série de processos, né, de procedimentos jurídicos e negociais visando a proteção desse patrimônio, a separação entre o que é operação e o que envolve risco na empresa dele, na indústria, né, no comércio, e de um outro ponto, no outro extremo, os bens imóveis ou os investimentos, para que eventuais crises, né, até nesse momento que nós estamos passando agora bastante complicado, eventuais crises comerciais, gerenciais, não afetem o seu patrimônio particular. Perfeito? Isso por meio de estruturas jurídicas, né? E vários instrumentos societários e parasociais que nós podemos utilizar para já cuidar dessa questão, tanto da gestão, da proteção e da sucessão patrimonial, visando aí os herdeiros
e também a continuidade dos negócios ao longo das gerações. Bom, então o senhor acaba de relacionar aqui para a gente quais seriam, então, as vantagens, né, de se ter uma holding, né? Você busca mais eficiência tributária, uma melhor gestão patrimonial, mas o senhor falou uma coisa muito importante, a meu ver, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que é a questão da gestão das relações, né? Muitas vezes é comum o noticiário, às vezes, nos trazer disputas ferrenhas, né, entre sucessores. E uma das questões que eu havia aqui elaborado para lhe fazer é exatamente isso, a gente avançar um pouquinho mais no seguinte sentido, quer dizer, além de organizar o patrimônio sobre a perspectiva material, a holding, ela também, de alguma maneira, ela regula as relações pessoais, né, que se confundem em algum momento com a questão patrimonial. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, e até se fosse o caso, obviamente, dentro dos limites éticos, né, compartilhar com a gente alguma experiência que o senhor tenha tido nesse sentido, e pode ser até uma experiência não necessariamente ruim, por conta de algum dissabor, de alguma desavença entre sucessores, mas, aliás, às vezes ao contrário, mostrar algum caso onde, eventualmente, essa estruturação da holding pode ter privado a família de uma disputa, de uma cisão, de um desgaste. Perfeito. Bom, a gente sabe que no Brasil, a grande maioria das empresas, né, dos empreendimentos em geral, eles nascem no seio familiar. Então, é muito comum as relações familiares se misturarem com ou se entrelaçarem com as relações profissionais, né? Então, você tem lá um ecossistema, um ambiente onde temos familiares, né, de um mesmo núcleo familiar, envolvidos nos seus relacionamentos afetivos, enfim, tem as suas cargas emocionais, e também no outro extremo, a empresa, que é a extensão da família. Então, nesse cenário, é muito comum as famílias terem uma certa dificuldade de separar as coisas, né? Sentimentos, questões emocionais de questões racionais, questões materiais, né, que exigem gestão profissional, por exemplo. Então, a holding familiar e o planejamento patrimonial e sucessório, nesse sentido, ele vem muito a calhar, porque nós criamos uma série de regras, né, de questões de gestão, de questões de compliance, que também vêm a trazer alguns procedimentos disciplinando e colocando barreiras jurídicas nessas relações. Qual que é a intenção, na verdade? A intenção é preservar o relacionamento familiar, preservar o núcleo familiar, porque do núcleo familiar que nasce todo o resto. Nascem os empreendimentos, nascem os resultados, né? O sucesso dos negócios, dos empreendimentos, ele depende de um bom relacionamento familiar e de uma família bem estruturada, porque nós estamos, afinal de contas, falando de uma gestão, de uma empresa familiar. Então, por meio de vários instrumentos, como cláusulas específicas nos contratos sociais das empresas, ou então acordo de cotistas, né, protocolos familiares, né, onde a gente coloca os limites entre o que é questão de família e o que é questão de gestão profissional de um negócio, né, nós conseguimos aí evitar diversos dissabores, né, e colocar os pingos nos is, né, Marcela? Então, a família ela já começa a se habituar a transitar nesse ambiente, sabendo que em casa é o momento de se falar sobre relações afetivas, sobre projetos pessoais, e no ambiente empresarial nós temos aí regras, nós temos situações que precisam ser observadas no dia a dia, né? Não levar assuntos de casa para o trabalho e vice-versa, né? E também respeitar alguns critérios, inclusive para ocupar cargos importantes dentro da empresa, postos de trabalho, isso já criando uma dinâmica de seletividade entre aqueles herdeiros que de fato querem se envolver e vestir a camisa do negócio da família, ou aqueles que eventualmente pretendem investir o seu tempo e os seus estudos em outras áreas da ciência, não necessariamente se envolvendo nos negócios familiares. E dentro desse equilíbrio entre empresa e família, é muito importante nós trazermos alguns conceitos, algumas regras para esses familiares, para que as relações de confiança se mantenham fortalecidas.
Então, vamos pegar um exemplo, né? Já que você citou aí e nos solicita aí que a gente traga um exemplo de uma experiência que a gente teve na prática. Então, nós trabalhamos com diversas famílias, né, ao longo desse tempo aí de escritório. Temos aí mais de 10 anos de casa e quase 20 anos de carreira. E nós já tivemos oportunidade de trabalhar com planejamento sucessório e essa reorganização patrimonial com diversas famílias aí no Brasil todo. Mas pegando aqui um exemplo concreto, nós atendemos uma família ligada ao agronegócio, né, aqui no sul do país, no interior do Paraná, onde nós tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto bem bacana. Então, nós temos lá uma propriedade rural, né, uma família que está envolvida no agronegócio, uma produtividade de alta performance, né, e nós temos, então, um dos filhos dessa família, um dos herdeiros, ele está diretamente envolvido na administração dos negócios, né? Então, ele explora a área, ele é um agricultor, né? Um homem ali do agronegócio. Já os outros irmãos, né, são afetos a outras carreiras, então eles não têm participação na operação como um todo. Então, qual que é a tendência num panorama familiar com essa estrutura? Que, aliás, esse panorama ele acaba meio que sendo replicado em quase toda a realidade do agronegócio. Filhos dentro da propriedade, dentro da operação, e filhos fora da propriedade e fora da operação. Só que aqui nós temos um problema. Nós temos duas classes. Os sucessores do negócio, né, que nesse caso é apenas um, mas os herdeiros do patrimônio são todos. Então, nós temos que aliar essa relação entre quem é herdeiro e sucessor da operação. Se nós não criarmos alguns procedimentos de transparência, prestação de contas, né, aqueles irmãos que eventualmente estejam fora da operação podem passar a desconfiar ou criar alguma crise de relacionamento com aquele herdeiro que está dentro da operação. Então, com essa série de medidas que a gente implementa, né, no bojo do planejamento, a gente consegue preservar esses relacionamentos, manter uma relação de transparência entre quem está tocando o negócio, falando no âmbito dos herdeiros, né? Quem está tocando o negócio e quem está fora sendo remunerado por conta de ter uma parcela do patrimônio. E com isso, a gente consegue consolidar esses relacionamentos. Eles podem até ter os seus desentendimentos, né? Como irmãos, como parentes, mas o certo é que nós vamos diminuindo cada vez mais os motivos materiais para que eles entrem em confronto no futuro. Essa família é uma família consolidada, de sucesso, o patriarca e a matriarca ainda estão vivos e ativos, né? Mas o certo é que, com o passar dos anos, no futuro, né? No futuro longínquo aí, numa eventual falta do patriarca e da matriarca, os relacionamentos estão preservados nesse sentido, porque os filhos, os herdeiros, eles já sabem exatamente o que vai acontecer quando os pais não estiverem mais por aqui, quais são as obrigações e os papéis de cada um dos elementos da família. Então, você diminui a ansiedade em relação ao futuro, você diminui as incertezas em relação ao futuro, e isso mantém aí o núcleo familiar bastante consolidado e também ajuda a manter a continuidade dos negócios para as próximas gerações. Inclusive em relação à formação de outros familiares, né, seja dessa mesma geração ou de uma terceira geração, que possam vir ser treinados para assumirem aí os negócios dentro de uma cadeia, numa sequência sucessória. É bastante interessante acompanhar o resultado desse trabalho. Imagino que seja bastante recompensador, né? Porque ao final, mesmo se tratando de uma organização patrimonial, ao final são pessoas e relações, né? Então, imagino que esse papel de criar essa estrutura que harmoniza essas relações deve ser bastante recompensador. Eu costumo dizer, pobre daqueles que trabalham apenas por dinheiro, né? Então, nós aqui da Nucleopar nos sentimos bastante honrados e privilegiados por participar da vida das pessoas, ajudar as pessoas a cuidarem do fruto do seu trabalho. Eu imagino que o seu prazer nesse sentido também seja o mesmo. Veja só que coincidência, ainda hoje pela manhã, um amigo compartilhava comigo o seu dissabor. Perdeu os pais aí há aproximadamente uns 3 anos e desde então vem numa situação de disputa com o próprio irmão, desgastando toda a família, e muito triste, um depoimento muito triste o que ele me deu,
e eu pensei, né, já vimos agendado aqui o nosso bate-papo, pensei exatamente sobre o que iríamos conversar, né? Como teria sido importante que aqueles pais em vida tivessem feito essa organização patrimonial, de tal forma que, uma vez não estando mais aqui, né, a família poderia seguir em harmonia, o interesse dos próprios negócios preservados, né? Porque uma disputa como essa acaba, às vezes, por vezes, inviabilizando o negócio. Então, achei muito, muito oportuno, muito importante esse depoimento que o senhor deu. Só fazendo um adendo aí ainda nessa questão, a holding também, em alguma medida, blinda o patrimônio de eventuais sócios indesejáveis, vamos dizer assim, né? Terceiras pessoas que eventualmente não façam parte daquele núcleo, né? E que eventualmente no futuro, por uma relação com qualquer das partes, pudesse querer reivindicar algum direito, né? É razoável pensar isso, né? Que a holding também oferece esse tipo de proteção. Sim, é razoável, principalmente quando a gente está falando de proteção, né? Ela protege, eu costumo dizer que as organizações empresariais e o patrimônio de uma família em geral, ele corre muito mais riscos internos do que externos, né? Nós vemos aí famílias de empreendedores, organizações no Brasil e no mundo inteiro sobrevivendo a grandes guerras, sobrevivendo a furacões, a desastres naturais, a crises, a pandemias, mas às vezes uma ruptura conjugal acaba destruindo a organização, ou um desentendimento familiar acaba levando essa organização a curto prazo à ruína. Então, é muito importante trazer esse conceito de proteção patrimonial, não só para fatores extrínsecos, mas também para fatores intrínsecos nos relacionamentos familiares. E a holding, como a gente acaba, de certa forma aqui, né, entre aspas, a gente transporta as questões de direito de família e traz para o direito empresarial, né? Onde nós temos regras. Nós trazemos da pessoa física e transportamos para a pessoa jurídica. Então, é como se fosse uma pejotização, de modo bastante grosseiro, só para simplificar mesmo. Então, nós trazemos essas relações para dentro de uma empresa e nessa empresa nós temos regras, nós temos normas, né? As empresas, elas não agem, um CNPJ, ele não age com emoção, ele age com razão, né? As organizações, elas precisam ter regras para funcionar. E nesse sentido, a holding, ela traz, sim, essa proteção. Eu não usaria bem a palavra blindagem, mas proteção patrimonial é bastante razoável, principalmente dependendo do tipo societário que você for utilizar. Por exemplo, no caso das sociedades limitadas, a sociedade limitada, ela traz uma proteção nesse sentido, porque por ser uma sociedade de pessoas, né, onde o affectus societatis ali, ele é muito importante para a estrutura da sociedade, nós temos meios jurídicos de impedir que sócios indesejados adentrem na organização. Isso independentemente do regime de bens que os sócios tenham, né? Então, no caso de uma ruptura conjugal, ou mesmo no caso de um dos sócios quiser se retirar da sociedade, ele não vai poder sair vendendo para qualquer pessoa essas cotas. O sócio que permanece nessa estrutura organizacional, ele vai ter que concordar com a entrada de terceiros. Isso, obviamente, sem prejudicar os direitos de meação, né, de quem quer que seja, são ou os direitos, né, sucessórios, são garantidos por lei, né? Agora, não podemos misturar a questão patrimonial de uma empresa com a questão sucessória, né? Uma coisa é o herdeiro ou um ex-cônjuge ter direito, patrimonialmente falando, à ameação das cotas ou à herança das cotas. Isso não quer dizer que ele possa adentrar e titularizar essas cotas na empresa. Então, ele ficaria de fora dessa estrutura, mas receberia os seus haveres que lhe são garantidos por direito. Então, além de você preservar os direitos de terceiros, né, de agregados, de parentes, de cônjuges, você também preserva a continuidade e o bom relacionamento e o bom funcionamento organizacional daquela estrutura societária, né? Então, a gente consegue aí abraçar os dois mundos com essa organização, com esse planejamento sucessório e patrimonial. Para mim foi, da sua resposta, muito completa, muito obrigado, né? É uma informação preciosa que o senhor está compartilhando com todos que vão ter acesso a esse conteúdo, mas eu diria que dessa última resposta é lapidar essa questão que o senhor colocou no sentido de que nós tiramos, né, uma eventual disputa do campo do sentimento e levamos isso para a razão, né?
e o quanto isso pode ser bom para as partes envolvidas e para a própria preservação daquele patrimônio. Bom, a gente, como o senhor vem nos mostrando aí através das suas respostas, as estruturas de holding, elas trazem inúmeras vantagens. Uma dessas vantagens diz respeito à questão tributária, né? Hoje nós estamos vivendo aí, é o tema do momento, né? Estamos às vésperas aí do início de uma reforma tributária. Aqui no estado de São Paulo, houve agora muito recentemente uma tentativa de mudança de alíquota do ITCMD. A princípio não foi alterada, mas não é uma questão que está pacificada. Aliás, ao contrário, existe aí na Alesp um projeto que prevê dobrar isso, aliás, trazendo no estado de São Paulo para uma alíquota que, se eu não me engano, já é praticada em outros estados. Nesse sentido, eu gostaria de avançar um pouquinho mais. Quais que seriam as vantagens tributárias, né, de você fazer uma holding? Porque, além de todas essas vantagens, eu quero crer que exista também uma vantagem tributária, não é isso? Perfeito. Em relação à carga tributária, né, na transmissão patrimonial, a gente até costuma brincar, né, um bordão aí que é utilizado o tempo todo. Nós temos duas certezas na vida, né? Uma delas é a morte e a segunda é que a gente vai pagar imposto. Então, em relação ao planejamento sucessório e à holding familiar, ela traz sim vantagens tributárias nesse sentido. A primeira delas que eu gostaria de destacar é em relação ao ITCMD, né? O ITCMD, ele inevitavelmente ele vai ser majorado aí no estado de São Paulo, é questão de tempo, tá? Nós já temos diversos estados da Federação Brasileira que já aplicam a alíquota máxima hoje permitida pela Constituição Federal, que é 8%. Como você bem colocou, o estado de São Paulo já vem aí num intento bastante agressivo e forte, né, para majorar essa alíquota. Então, a alíquota vai chegar a 8%, hoje, atualmente, é 4%. Então, se a gente for falar em vantagem tributária, essa vantagem é uma vantagem inegável, né? Não à toa que está havendo uma corrida aí por parte dos empreendedores, né, dos familiares em São Paulo, para promover esse planejamento, porque eles sabem que a alíquota vai dobrar, né? E não é só o fato da alíquota poder ser dobrada, mas também a base de cálculo desse imposto, ela pode sofrer alterações ao longo dos anos por conta da própria valorização desse patrimônio, né? Os ativos familiares, eles se multiplicam ao longo do tempo e eles se valorizam, né? Então, nós temos aí um motivo a mais para se fazer esse planejamento, para evitar aí perdas futuras em relação à valorização desse patrimônio. E não só isso, né? Não só pensando no futuro, mas pensando também no presente. Quem trabalha, por exemplo, quem ofere receitas imobiliárias, por exemplo, receitas de locação, né, já pode se beneficiar de imediato dessa estrutura por meio do planejamento tributário, que é concatenado com o planejamento patrimonial e sucessório, né, onde, por exemplo, uma família que ofere uma receita relevante de locação por conta da exploração dos seus bens imóveis durante um ano, ela pode ser tributada na pessoa física em até 27,5%, né? Com a incorporação desses imóveis numa estrutura societária especificamente criada para administrar bens imóveis próprios, essa tributação pode cair aí para menos de 10%, né? A dependendo da receita operacional que venha a ser tributada, né? No máximo 14,53%. A diferença é bem significativa, né? Bem significativa. Nós temos uma economia tributária relevantíssima nesse aspecto. E não só isso em relação aos tributos federais, né, que são incidentes em relação à receita tributada, né, do aluguel, mas também as economias e reduções de custos póstumos que você terá por esvaziar o inventário, né? Então, é um benefício tributário imediato para quem faz esse trabalho, é futuro também, porque você vai evitar majorações de alíquota e inchaços de base de cálculo do tributo no momento da sucessão lá no inventário. E quem tenha o privilégio de fazer esse planejamento percebe que no final no final do dia, vamos dizer assim, né, o inventário que precisaria ser feito de qualquer forma, né, com a partida dos pais, né, o falecimento dos pais, do patriarca e da matriarca, você percebe que nesse momento de grande fragilidade, né, emocional, os herdeiros eles não vão ter que se preocupar com questões materiais,
né? Não vão ter que se preocupar com disputas familiares, disputas de poder, né? Nós sabemos que tem dois elementos aí que movem essas discussões no seio das famílias. Uma coisa é poder, outra coisa é dinheiro. São as duas coisas que movimentam, né, essas disputas, e essas questões elas ficam previamente resolvidas. Então, nós não temos só os custos financeiros, os benefícios financeiros e as economias tributárias relacionadas a esse planejamento. Nós temos também os custos póstumos, custos de desgastes emocionais, relacionamentos, tempo perdido, né? Cada família, se você tiver lá 3 herdeiros disputando o patrimônio, cada um vai contratar um advogado, né? Então, esses custos vão se multiplicar, sem contar o tempo, né? O tempo, o desgaste e o grande prejuízo que isso traz nos relacionamentos. Mas você colocou bem, as economias tributárias, elas são evidentes, né? Com o passar do tempo. Aqui no nosso trabalho, né, a gente sempre comenta com os nossos clientes que não existe, né, planejamento sem proteção. A gente sabe que esse patrimônio que foi constituído ao longo de uma vida, em algum momento ele inexoravelmente será transmitido. Essa transmissão ela pode se dar de uma maneira eficiente, elaborada, prevista, ou se dá no calor de uma perda, que é o pior momento para isso acontecer. Então, constituir esse patrimônio, proteger essa transmissão patrimonial e ter esse patrimônio organizado vai ser aí, vamos dizer assim, uma trinca eficiente, né, para que todo o esforço de uma família, né, seja recompensado, premiado e que seja transmitido de maneira harmoniosa. Bom, o papo é sempre bom, mas já estamos caminhando para o final, que é uma pena. Acho que é assunto aqui para levar uma vida. Mas eu gostaria de fazer aqui uma pergunta que é a seguinte. Dentro da holding existe um conceito de usufruto, né, que é você organizar o patrimônio, mas sem que necessariamente isso implique numa ação ali mesmo. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa ideia do usufruto dentro da estruturação das holdings. Perfeito. Essa é uma preocupação que aflige aí os dirigentes, né, o patriarca e a matriarca, né? Muitos dos meus clientes, quando vêm com o primeiro contato aqui no escritório, procurando esse trabalho, uma das aflições que os fundadores do patrimônio enfrentam é: doutor Diogo, eu trabalhei a vida inteira, amealhei um patrimônio e agora a gente vai montar uma estrutura, mas aí eu vou doar as cotas dessa holding familiar para os meus filhos, eu vou ficar sem nada, vou ficar sem poder, como é que vai funcionar isso, né? Eu não quero necessariamente adiantar toda a legítima ou, de certa forma, adiantar todo o poder de decisão para os meus filhos, né? Vai que um deles resolve dilapidar o patrimônio e eu fique desassistido aí na sequência da minha vida. Então, a gente já tranquiliza já no primeiro contato, né, o patriarca e a matriarca, no sentido de que uma das técnicas que a gente utiliza para fazer essa transmissão, esse adiantamento da legítima, é justamente gravando essas cotas, né, porque num primeiro momento o patrimônio ele é incorporado na holding, seja estruturas societárias ou patrimoniais, né, imóveis. Esse patrimônio ele é transferido para a holding, para o CNPJ. Em contrapartida, o patriarca e a matriarca recebem cotas, né, que são as participações societárias dessa empresa. Na sequência, uma das técnicas é fazer com que o pai e a mãe, no caso, doem essas cotas para os filhos. Nesse momento, a gente indica para que se faça um procedimento seguro, sob o ponto de vista de toda a família, que as cotas sejam doadas aos filhos, mas gravadas com usufruto vitalício em favor dos pais, né? Então, dessa forma, os pais, os dirigentes familiares, eles terão resguardado para si, até o fim de suas respectivas vidas, os poderes políticos dessas cotas, ou seja, quando tiver que participar de uma assembleia, de uma votação, e votar assuntos importantes, deliberar assuntos importantes na sociedade, são os pais que vão tomar essa decisão. Podemos manter os pais, inclusive, na administração da sociedade, no cargo de administração, e também, além do poder político, eles terão o poder financeiro nas mãos, porque o usufruto, Marcelo, ele se divide em duas partes: os poderes políticos da cota e os poderes econômicos. Então, tanto ele vai continuar decidindo as questões capitais e de administração e as decisões estratégicas da companhia
São os pais que vão continuar decidindo e todos os frutos, distribuições de lucros que vierem a acontecer no futuro, em decorrência da atividade operacional daquela estrutura, esses lucros serão vertidos em favor dos usufrutuários, que são exatamente os pais. Então, você tem o melhor de dois mundos, né? Na visão do patriarca e da matriarca. Para fins sucessórios, você já não é dono de mais nada, né? Mas para fins práticos, no dia a dia, você ainda tem o controle de tudo. Então, essa é uma forma muito segura e bacana de fazer esse planejamento. Se a gente fosse resumir o patrimônio a um imóvel, seria como poder continuar ocupando aquele imóvel até o final da vida, eventualmente, se quiser, alugar aquele imóvel, né? Exatamente. Reformar aquele imóvel, né? Mas já deixando claro que a propriedade daquele imóvel é do sucessor, mas a posse e os direitos que daí advêm para aqueles que ainda estão usufruindo do imóvel. A grosso modo é isso. Exatamente. A grosso modo é isso, exatamente. Doutor, para a gente encerrar mesmo aqui a saideira, uma dúvida. Quando a gente fala em holding, patrimônio, é muito comum, né, que as pessoas associem isso a patrimônios milionários, bilionários. Para que a gente tenha uma ideia, né, e eu me surpreendi com isso, em conversas que já tivemos, porque essa é uma demanda cada dia mais recorrente dos nossos clientes, né? Proteger o seu patrimônio e organizar o seu patrimônio. Eu queria ter uma impressão do senhor, obviamente cada caso é um caso, porque envolve a complexidade de sucessores, como é que aquele patrimônio está constituído ou não. Mas se nós fôssemos traçar aqui uma linha, né, mínima, a partir de que montante ou qual é a estrutura mínima, qual o desenho de uma família que a gente teria que ter para pensar na holding como um instrumento cabível e viável? Eu diria que o público-alvo desse planejamento ele é extremamente abrangente, né? Se nós formos considerar que a grande maioria aí das famílias de classe média para cima, todas elas com uma estrutura básica aí de marido, mulher e de 1 a 3 filhos, né? É uma classe bastante abrangente. A partir de 2 bens imóveis, né? Qualquer quantidade patrimonial que já possa provocar uma disputa ou um desgaste ou uma repercussão financeira no momento da sucessão, essa família já está habilitada para ser, vamos dizer assim, usufrutuária desse planejamento. Perfeito? Então, nós não estamos falando aqui de famílias milionárias, nem bilionárias. Nós estamos falando de famílias de classe média. Quem possui aí 2 bens imóveis, a partir de 2 bens imóveis, ou um patrimônio próximo de R$1 milhão, se você for somar o valor dos imóveis, né? Hoje, se você for pegar uma residência em São Paulo, por exemplo, né? Uma residência, por mais modesta que seja, facilmente ela é valorada em R$500 mil, né? Então, se o sujeito tem uma residência onde ele mora, ou tem mais um imóvel de aluguel, ou uma casa na praia, já é o suficiente para que ele comece a se preocupar com a sucessão, até porque esse imóvel vai precisar um dia, esses imóveis, eles vão precisar uns dias ser sucedidos e transmitidos aos herdeiros. Então a grosso modo, a gente pode dizer assim, tem uma casa aqui, uma casa na praia, uma empresa e mais de um filho, já é um potencial candidato a ter uma holding para evitar problemas no futuro. É isso, né, doutor? Exatamente. Principalmente para aqueles empreendedores. Quem tem empresa já tem que começar a se preocupar com isso, independente do tamanho da empresa. Perfeito? Doutor, é sempre um prazer. Eu tenho feito esse trabalho aqui que a gente chama de Núcleo Calls, né? Falando sobre assuntos que dizem respeito ao nosso público. E é sempre muito prazeroso conversar com alguém que domina o assunto, porque o tempo passa e a gente nem percebe. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento em meu nome pessoal, em nome de toda a equipe da Nucleopar, em nome dos nossos clientes, de todos aqueles que virão usufruir desse conteúdo, pela sua contribuição. Dr. Diogo Loureiro, fundador, né, da Loureiro Advogados, apesar da aparência jovem, bastante experiente, bastante conhecedor do tema. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Eu espero que seja a primeira de tantas vezes. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço a todos aí da Nucleopar e conte com a nossa contribuição aí sempre que necessário. Muito obrigado mesmo pelo convite. Tá ok. Uma boa tarde, doutor. Um prazer boa recebê-lo tarde aqui. A todos. Igualmente.